Oi, gente linda, como você está? Bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso programa Espaço Feminino. Hoje, um programa especial, mês de março, mês das mulheres, e tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto. Eu recebo hoje aqui no nosso programa algumas mulheres que estão aqui para já, a gente tem muitos assuntos para conversar, com diferentes lugares de fala, diferentes histórias, bagagens de vida, experiências, vivências, um momento de troca de tudo isso e para a gente colocar à mesa assuntos que merecem ser debatidos, discutidos e a nossa reflexão também. E aí, como é um mês especial para as mulheres, o nosso programa é Espaço Feminino, o que é que nós temos? Presentes especiais esse mês. Aí, o que é que a gente fez? Um combo de presentes que eu vou sortear na última quarta-feira do mês de março, dia 26. Mas você já pode participar, só mandar mensagem para a gente falando o seguinte: mês da mulher com a Lud Bahia, tá? Mês da mulher com a Lud Bahia, manda mensagem para o nosso WhatsApp às quartas-feiras durante o nosso programa Espaço Feminino. Já pode enviar, mas eu só vou sortear lá na última quarta-feira deste mês, tá? Então, 999474515 é o nosso telefone, DDD 34. Você pode mandar seu recado, a sua mensagem, fazer a sua pergunta, tá valendo tudo. Porém, só não esquece de mandar essa mensagem pra gente, pra você concorrer. Sabe o que você pode ganhar? Nós vamos fazer um combo de presentes e sortear apenas uma mulher muito especial. Homens, vocês também podem participar. Entretanto, na hora de usufruir e na hora que a gente for entregar esses presentes, tem que ser para uma mulher. Essa é a regra. Você pode até participar, eu vou participar porque quem sabe eu vou ganhar e vou dar esse presente para minha mulher, ou para minha mãe, ou para minha filha. Aí não importa, mas quem for a pessoa escolhida tem que ser mulher. Essa é a nossa regra, tá? E aí nós vamos entregar um presentaço, um cartão Sicoob Credicopa de R$500 para você gastar do jeito que você quiser. Então, R$500 Sicoob Credicopa que oferece e apresenta esse programa. Tem ainda um procedimento com o Dr. Vitor Rego, e aí vai ser uma aplicação de Botox. Tem ainda presentes do Estúdio Quiola Pereira. Você vai poder ter lá algumas sessões de beleza, muitos cuidados que a gente merece, a gente gosta. Tem ainda presente da Maria Célia Calçados, lá de Lagoa Formosa, super legal. Tem ainda presente da Provanza e ainda da Magras. A ganhadora vai fazer uma sessão de criolipólise, ou quem sabe você negocia com a Érica, a equipe da Magras, outra coisa que você precisa. Então, esse é um combo de presentes muito especial para essa data, para esse mês, que a gente vai entregar, então, para uma pessoa. 349-9947-4515. E aí, no momento que a gente for entregar esse presente, você tem que estar em Patos de Minas, tá bom? E a gente vai confirmar direitinho o local e a data, tá? Lembrando que a pessoa ganhadora tem que dar a sua autorização de direito de imagem para a gente mostrar você recebendo todos esses presentes. Mas nessa festa toda, quem não quer mostrar e ficar bem, né? Então participe, você é sempre muito especial, e mais ainda as mulheres, por esse mês que a gente dedica muito, mas sem esquecer dessas pautas relacionadas às mulheres que a gente dialoga durante todo o ano, também aqui no nosso programa Espaço Feminino. Gente linda, eu vou para o intervalo e na volta do programa, então, eu vou conversar com as nossas convidadas especiais desta quarta-feira. Como eu falei, fique à vontade, esse programa é seu. Então, quiser fazer alguma pergunta, mandar a mensagem para uma mulher querida por você, fazer alguma observação, contar alguma história interessante que se passou com você, é a hora, tô te esperando, a gente vai para o intervalo, volta já. E antes, a gente tem um recado especial do Sicoob Credicopa. Olá, eu sou Ludmila Bahia, cooperada do Sicoob Credicopa, e hoje eu vim até a agência para mostrar para você o que essa cooperativa significa para mim. O Sicoob é muito mais do que um banco. Para mim, é um local de confiança e de parcerias que fazem a diferença no meu dia a dia. Aqui eu encontro as melhores soluções financeiras, sempre com aquele atendimento humanizado, que faz toda a diferença.
Eu adoro vir até a agência, tomar um cafezinho com o gerente e conversar sobre as melhores opções. Mas nos dias em que eu não posso vir, tudo fica ainda mais fácil com o aplicativo Sicoob no celular. Resolvo tudo rapidinho, sem complicações. Eu confio no Sicoob Credicopa e tenho certeza que você também pode confiar. Juntos somos mais fortes. Venha fazer parte dessa história com a gente. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Gente linda, nosso programa de volta aqui na NTV. De novo, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Março começa no nosso programa Espaço Feminino, enfatizando a importância e fazendo reflexões sobre a mulher. Para essa roda de conversa, eu recebo a Regina Cardoso, que é psicóloga. Como vai, Regina? Tudo bem? Bem, boa noite para todos, né? Vou bem, graças a Deus. A Fatinha Porto, que é sempre uma alegria para a gente tê-la aqui no nosso programa, professora universitária, uma carreira de 35 anos dedicada à educação. Parabéns! É um prazer estar aqui, Ludmila. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito orgulhosa e boa noite para os telespectadores. Recebo também com muita alegria a Samira Antunes, ela que formou-se em arquitetura e é vendedora. Obrigada pela presença, viu, Samira? Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, Ludmila. Obrigada. E a Kátia Mendes, advogada, que tem uma bagagem de vida também sensacional e muita coisa para a gente dividir sempre aqui no nosso programa. Como vai, Kátia? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Te agradeço mais uma vez pelo convite e já te antecipo os meus parabéns pela diversidade de mulheres que você trouxe hoje, porque para falar sobre mulheres, isso é muito importante. Exato, e essa é uma preocupação que eu tenho desde sempre, sabe, Kátia? A gente precisa de ter esse olhar cuidadoso, atencioso, principalmente por respeito. É isso que é uma palavra que eu levo com muita seriedade nesse programa. Fatinha, eu começo com você porque você é doutora em História e Culturas Políticas pela UFMG e você fez um trabalho, assim, muito interessante, analisando diversas perspectivas, inclusive do patriarcado, né? E nessa diferença de gêneros, a dificuldade da mulher em diversos setores, até alçar o que tem hoje, muita coisa passou aí embaixo da ponte e a gente sabe que muita coisa ainda precisa ser construída. Até você lançou um livro, né? De batom e salto alto, onde... mas antes disso, né? Antes disso, você já tinha lançado um livro que não é fruto do seu trabalho de doutoramento, mas contando as experiências de mulheres quando chegaram ao mercado de trabalho. Mas vamos resumir alguns pontos, até pelo seu conhecimento, pela dedicação na robustez do estudo que você apresentou, e analisando hoje com o que você produziu há alguns anos, porque a gente caminha. Não da forma como a gente espera e gostaria. Mas o que você observa que tivemos de avanços importantes para as mulheres? Ludmila, na minha visão, nós demoramos séculos para chegarmos à conquista de alguns direitos, porque vamos pegar somente o Brasil, porque o problema da mulher, ele é universal, sempre. A submissão, a subordinação, é no mundo todo. Mas como é muito extenso, vamos ficar no Brasil. Então, desde 1500 até o século XX, as mulheres eram consideradas inferiores, segundo o sexo, e foram destinadas ao espaço doméstico, apenas para a procriação. Chegando em 1960, precisamente, século XX, ou seja, outro dia, nós observamos alguns avanços, naturalmente, que, se comparado anteriormente, são muitos. A mulher, na década de 30, 40, ela começa a votar
e ser votada. E em 1960 nós temos os movimentos feministas, que mulheres ativistas começaram a gritar pela equidade de direitos entre os gêneros. A partir daí, a chamada geração X, é que, na minha opinião, fez a grande transformação, porque ela mudou a criação dos seus filhos, que são os Y, que vieram modificados em relação à formação que a mãe X teve. Então, na década de 60, nós temos, as mulheres começam a ir para as escolas, começam a estudar, como já falei, têm direito ao voto e serem também votadas. Elas passam a exigir liberdade sexual, anticoncepcional, que antes era proibido, não existia, na verdade. E por isso que as avós, as bisavós, tiveram 15 filhos, né? 12, 13, 14, 15 filhos. As da geração X, não. Elas já começam a ter 3 filhos, 2, como hoje. Ou 1, ou tem a opção de nem ter filhos. Então, na década de 60, é que a gente vai observar alguns direitos que, em relação aos séculos anteriores, nós podemos dizer que foram muitos. E quando eu faço a pesquisa, que é resultado do meu estudo de mestrado com mulheres empresárias em Patos de Minas, nas décadas de 1980 a 1990, pelos seus depoimentos, ainda havia muito preconceito e elas sofreram muita resistência ainda no mercado de trabalho. E de lá para cá, a gente percebe mudanças. Mas hoje, olhando para trás, nós precisamos de muitos avanços ainda, porque a mulher, ela realmente é vista como objeto, como inferior, como ainda que tem que ter os seus afazeres domésticos, reservada ao lar. A grande pedra no sapato ainda hoje é a questão das tarefas domésticas. Divisão das tarefas domésticas. Patinho, fazendo até um parêntese sobre isso, dia desses eu vi um vídeo de um marido que chegou em casa e a mulher também trabalha fora como ele. E ele fazia uma crítica à bagunça que estava a casa, estava desorganizada, como colocando a mulher num sentido que era obrigação dele chegar em casa, estar tudo no devido lugar, e não estava naquele momento. E aí eu até emendo uma pergunta para a Regina aqui sobre essa exaustão e essa cobrança, porque além de dar conta de tudo, vocês que quiseram sair para o mercado de trabalho, né? Mesmo com dificuldade de abrir uma empresa, colocar o nome de uma empresa. O que você está falando tem nome, se chama economia do cuidado. É um trabalho que é desenvolvido, normalmente não, em maioria pelas mulheres, e que não é remunerado e nem é visto como tendo algum valor econômico, e tem. Porque se a gente colocar na ponta do lápis, é um trabalho que rende alguma economia para quem está se beneficiando dele. É colocado como uma obrigação, é como se fosse uma obrigação isso até hoje. E quando eu vi esse vídeo, foi na semana passada, eu fiquei... Bom, tem muita coisa a ser conversada quando você acha que você provocou um avanço, né, Kátia? Você vê que fala... Peraí, para onde que a gente está voltando? É a questão da invisibilidade do trabalho do lar, que inclusive Exatamente. Foi tema da redação o ano passado, do Enem. E isso provoca uma exaustão muito grande, que a mulher é cobrada para deixar a casa organizada, essa economia invisível que é provocada não é valorizada de nenhuma forma, e ainda tem que estar bem, tem que estar bonita, tem que estar disposta, tem que dar conta de tudo e também ajudar nas contas em casa. Você, enquanto psicóloga, e atende também esse universo das mulheres, essas queixas são muito frequentes, ou você vem notando uma diminuição quando a gente fala dessa sobrecarga à mulher, Regina?
Olha, Ludmila, essa sobrecarga, a gente vem notando que aumentou muito as queixas no consultório. Hoje, a mulher chega mais exausta, falando que não dá conta e que tá todo mundo cobrando, né? Porque ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que trabalhar fora, ela tem que fazer tudo isso e realmente ela não tá dando conta. A gente tem muitas mulheres adoecidas, né? Por causa dessa carga de trabalho. E no consultório, eu tenho percebido muito que aumentou mais a procura de mulheres que estão cansadas em busca do autoconhecimento, que como vão fazer, como vai gerir esse problema em casa. Porque está muito difícil. Porque, além de não ter esse reconhecimento financeiro, né, essa invisibilidade total, que a mulher procura, às vezes, ter, ela ainda não tem como cuidar dela. Porque como que ela vai cuidar dela, ter um momento para ela, se ela não consegue dar conta da tarefa de casa, 2 filhos, às vezes, o trabalho fora. Então, ela tem se adoecido mais mesmo. É uma cobrança infinita, né? Que adoece, e isso chama atenção, Kátia. Porque quando eu falava, a gente percebe tantos avanços, como a Fatinha constatou em pesquisa científica, nos direitos também a gente teve avanços importantes. Mas o grito para o reconhecimento, até questões óbvias, ainda é muito latente e às vezes até esmaecido por homens que estão na decisão de leis que afetam diretamente a mulher. O que você acha que precisa mexer? E quando se trata de mulher, nessa decisão, elas não teriam que estar em maioria ali para mudar ou agregar a uma legislação? Semana passada, até dando entrevista para a NTV, eu tive cuidado de pesquisar que hoje mulheres representam, salvo engano, 17,5% da Câmara de Deputados no Brasil. E dessas 17,5%, né, de mulheres, a gente também tem que ponderar que nem todas estão lá na defesa efetiva dos direitos das mulheres. A gente é obrigada, infelizmente, a ponderar isso. Mas é um fato. Um homem, por melhor intencionado que ele seja, ele não vai se posicionar ou defender ativamente uma pauta que é minha, que é sua, que é da Regina, da Fatinha, que é da Sabrina. Ele não vai. Então é óbvio que nós estamos, de algum modo, muito mais subrepresentadas do que nós imaginamos, né? Como a Fatinha, eu também reconheço que nós tivemos avanços absurdos, assim, considerando que há um século nós não tínhamos nada. A verdade era essa. E um século, para efeito de história, gente, é pouco tempo, todo mundo sabe disso. Mas também a gente tem que pensar que a Lei Maria da Penha, por exemplo, é de 2006. Essa mudança em cultura, de comportamento no que diz respeito à violência doméstica, a gente, por exemplo, está falando de 20 anos, 22 anos. Então, a gente está ainda caminhando, engatinhando no que diz respeito à efetivação dos direitos das mulheres. E eu sempre me cito como exemplo no meu discurso. Hoje, graças a Deus, eu tenho as portas abertas para entrar e falar sobre o direito das mulheres em qualquer lugar. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Mas há poucos anos, eu me recordo que eu era, enfim, considerada a chata, a pessoa que estava ali para falar de mimimi, que eu odeio ter que usar esse termo, mas era assim que as pessoas se referem. A feminista que quer se mostrar. Exatamente. Tem todo um cunho ideológico quando a gente começa a falar de direito das mulheres, porque aquela ali é de esquerda, e que seja de esquerda, eu sou de esquerda, mas defendo direitos humanos, tem a ver com direitos das mulheres, entendeu? Então as pessoas precisam entender que os direitos humanos estão para além de ser de esquerda ou de direita, né? E principalmente, Ludmila, as pessoas precisam entender que quando eu defendo o direito das mulheres, quando você defende, eu não estou defendendo só para mim, para você, para Regina, para Sabrina ou para Fatinha. Eu preciso defender para todas as mulheres, inclusive as mulheres que eu não gosto, inclusive as mulheres que eu entendo que por que eu estou citando esse exemplo? Me incomodou bastante essa semana, mas me incomodou muito o discurso das pessoas, porque a atriz do filme A Nora ganhou o prêmio de melhor atriz. E ela interpretou uma prostituta. Eu li comentários absurdamente misóginos, porque a personagem dela era uma prostituta. E as pessoas precisam entender que quando eu falo em defender mulheres, eu estou falando em defender qualquer mulher. Aquela mulher, aquela prostituta, ou aquela mulher independente da profissão dela, ela tem que ser tratada com a mesma dignidade que eu quero ser tratada. Sabe? E isso é muito difícil. Isso para mim é muito normal, muito natural, como para você também é.
Mas você transformar toda uma cultura patriarcal, machista, como a Fatinha pode explanar isso muito melhor que nós, e fazer as pessoas entenderem isso, ainda que nós estejamos em 2025, é muito difícil. Falar em pessoas entenderem, Samira, como foi esse seu posicionamento? Eu sou uma mulher, e como que as pessoas à volta te receberam? É um processo muito visto. As pessoas, elas vão nos acompanhar com o olhar, seja no estágio inicial, seja no ponto que eu estou hoje, seja daqui 5 anos, elas vão me olhar com aquele olhar assim de interrogação, de acompanhar. Será que ela é tão mulher mesmo assim? Então é um processo que ele é muito acompanhado e chega a ser agoniante, porque você nunca sabe o quão suficiente você é para aquela sociedade, como todas aqui citaram, que há muito pouco tempo nós temos algum direito, nós trans menos tempo ainda, e o tempo todo nós estamos sofrendo possibilidade de perder o pouco que a gente já conquistou. Isso a gente pode acompanhar politicamente nos Estados Unidos. Eu, que sou uma mulher trans, que tem todos os documentos retificados, hoje aqui eu estou retificada. Eu posso pegar meu documento, vai estar meu nome certinho, vai estar o meu gênero no documento. Mas nos Estados Unidos, todos os documentos das pessoas trans retrocederam, voltaram aos nomes antigos, voltaram aos gêneros antigos. O que isso representa de um retrocesso é muito grande. Então, qual tipo de segurança eu tenho? Qual tipo de segurança nós temos? Quando a gente fala que nós não temos nenhum século ainda de avanços, a porcentagem de mulheres no poder é pequena. As que estão trabalhando em prol dos nossos direitos é um pouco menor ainda. E até quando alguém pode, porventura, falar, não, vocês não têm mais direitos, e nos tomar aquilo que a gente já conseguiu? Então, assim, é uma insegurança muito grande. Mas voltando à sua pergunta, enquanto uma mulher trans, foi um processo tardio. O meu aflorar, a minha fala, sim, é isso que eu sou, é isso que eu represento para mim, esse descobrimento interno, e transformar isso, trazer isso para fora, eu não tenho nem palavras para dizer do tanto que isso é realizador. Porque eu consegui ser a pessoa que eu gostaria de ser, independente dos olhares, independente daquilo que a gente tem ou não conquistado, ou pode ainda conquistar, mas é uma luta diária, eu digo isso, mas é uma luta que traz um sentimento de vitória muito grande. Me emociono com a sua fala, porque quando eu abri o programa falando do respeito, dessa necessidade do olhar cuidadoso, de avanços, e a gente sente quando muitos passos demos e quantos estamos voltando, mas é uma luta que a gente não desiste. É uma luta que a gente segue, vai em frente e mostra a que veio. E são muitas vozes que somam a esse coro, então é importante, sim, Fatinha. O lema da ONU, agora em 2025, para esse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é para todas as mulheres e meninas, direitos, igualdade, empoderamento. Então, o todas vem inclusive com letra maiúscula. Todas, mulheres e meninas. E eu fico às vezes pensando, né, no que nós avançamos e conquistamos, e ainda nós percebemos o quanto que as mulheres, né, ainda são excluídas, como os homoafetivos femininos, masculinos, como nós temos o racismo estrutural, que é muito forte. Enfim, preconceitos, vários tipos de exclusões muito, muito latentes e vigentes na nossa sociedade. E apesar da sociedade brasileira, a gente ver que a mulher tem certa liberdade,
ela anda sozinha, ela passeia, ela se veste, ela tem como, né, se colocar dentro do seu estilo, tem a sua postura, posição. Mesmo assim, imagine você, como a Kátia tocou aqui, na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é de 2006. Isso dentro do processo histórico é muito recente. A Lei Maria da Penha, ela tenta minimizar o problema do crime contra a mulher, jovens, adolescentes, mas não resolveu o problema. Triste, mais ainda, é pensar que em 2016 nós temos a lei do feminicídio. 2016, quer dizer, ontem, o Brasil precisou de uma lei do feminicídio. Por quê? A lei do feminicídio mata-se somente porque é mulher. Assassina porque ela é mulher. Então, imagine você o quanto é difícil chegar a uma aprovação da lei. É um processo longo, mas conseguiram a aprovação da lei, e triste pensar que o Brasil precisa de uma lei desse jeito. Está sendo discutida a lei do aborto e por aí vai. O feminicídio, na verdade, ele era até o ano passado um agravante, né, porque matava-se em razão do gênero da pessoa, e aqui eu estou falando necessariamente mulheres trans. Mata porque, ok, eu entendo, estou te subjugando porque você... Inclusive, a Lei Maria da Penha foi reconhecida pelo STF no ano passado para ser aplicada a mulheres trans. Sim, só no ano passado. Olha os lapsos que vão... Já se aplicava, na verdade, mas não com esse entendimento consolidado do STF. Exatamente. Aí, a partir desde o ano passado, final do ano, o feminicídio é um crime autônomo. Então, tanto que a pena foi até mais elevada, porque a gente realmente... E assim, se você me perguntar, Kátia, a solução é aumentar a pena? Não acho que seja, porque eu quero, na verdade, proteger mulheres de serem mortas. Eu não quero discutir a pena do feminicida. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Mas é um fato que hoje nós temos números alarmantes no que diz respeito, apesar de todo esse mecanismo legal que nós temos em defesa das mulheres. E aí, defendendo a Lei Maria da Penha, eu sempre vou defender. O problema não é a lei. O problema é o sistema que aplica a lei. E quando eu falo sistema que aplica... por exemplo, hoje aqui em Patos, por exemplo, a maior parte dos agressores usam tornozeleira, a gente sabe, mas eu soube, por exemplo, eu tive notícia que, por exemplo, porque a tornozeleira eletrônica tem todo um sistema que acusa que ele está se aproximando da vítima e tudo. Mas leva-se um tempo, porque o sistema está em Belo Horizonte, até comunicar a polícia daqui, entendeu? E eu sei que das autoridades patentes, eu não estou aliviando para as autoridades locais, mas é um fato, eles não têm como fazer mais do que eles já fazem, né? Porque é um sistema que é contratado pelo governo do estado, enfim, outra questão. Mas a gente falha porque nós temos um sistema que é cheio de falhas. Antes do sistema da aplicação também tem o sistema da base, que começa em casa, que chega à escola. É uma conversa que eu vou deixar para o próximo bloco, porque como é que a gente pode mudar também esse diálogo na nossa casa, sabe? Porque começa nesse debate franco entre os nossos, entre aquelas pessoas que nos rodeiam. Então, como que a gente reestrutura esse modelo quando a gente avança, mas retrocede? Já. Gente linda, de volta aqui com o nosso programa Espaço Feminino. O assunto tá bom demais, por isso que a gente gosta tanto da sua presença e também dos seus comentários sobre isso tudo que nós estamos dialogando agora no nosso programa. Mês de março, mês das mulheres, mês da gente colocar tantas coisas à mesa, mas não é só esse mês não, mas a gente dá uma luz e uma ênfase ainda maior para questões tão importantes. A gente falava de avançar e retroceder. Ô Samira, você acha que eu falei desse temor. A gente vê tanta coisa boa que aconteceu e comemorou por tantos anos, mesmo que de passo em passo, de formiguinha, a gente chegar a alguma coisa. E agora a gente vê falas e exemplos e disseminações em redes sociais questionáveis e que
pelo menos é o que a gente está entendendo, que não vai ter muito acompanhamento de determinadas falas, podendo você ser livre nas suas manifestações, sejam elas quais forem. Como é que você vê isso tudo, do seu posicionamento e o que esperar desse futuro próximo, diante a tudo que a gente está passando no momento? Olha, Ludmila, acho bem complicado. Como você bem citou, essa questão desse livre xingamentos, correntes de ódio que nós estamos enfrentando na internet, seja nós mulheres trans, nós mulheres no geral, a gente vê que isso está cada vez mais facilitado. As pessoas estão deixando mais aberto para que essas pessoas se sintam à vontade a fazer isso. O que acaba, de certa forma, incentivando que as pessoas façam, que xinguem, que menosprezem, que ridicularizem outras pessoas. Nós, enquanto mulheres trans, eu não vou te mentir, Ludmila, a nossa luta, ela vem de muitos e muitos anos. Nós temos uma experiência com isso, porque desde os primórdios, nós fomos as primeiras a sofrer esse tipo de retaliação de uma maneira mais física, violenta, bem subhumana, vamos dizer assim. E nesse papel de não reconhecer... Desumana até, de não ser reconhecido como um ser humano. Exatamente. E de ter essa bagagem que já vem de muito tempo, por isso nós também estamos com essa voz, inclusive no Congresso, nós temos representantes, a gente vem com essa voz toda justamente porque estamos cansadas. E cansadas nós, cansados no geral, abrangendo a todos nós, desse olhar que finge não nos enxergar nesse momento, desse reconhecimento de nos empregar no mercado de trabalho, nos oferecer uma vida digna, nos ofertar a oportunidade. A Fati até mesmo disse, as mulheres agora elas podem escolher ter ou não ter filhos. É muito difícil para nós escolher ter ou não ter uma família. É difícil ser reconhecida dentro de um relacionamento. É o mínimo. A encontrar um trabalho é muito complicado. E eu me sinto muito privilegiada pela condição que eu tenho hoje, mas isso não é... Eu sou um pouquinho. As outras, as demais, elas têm as mesmas oportunidades, isso eu consigo reconhecer. Então, quando a gente vê nessa questão da violência sendo permitida hoje, desses canais abertos, não, é a opinião dessa pessoa, a gente não pode calar a opinião dessa pessoa, mas a gente tem que entender que o respeito, ele vem até o momento que a sua opinião não invada o respeito que você deva ter por mim. Se você não gosta de alguma coisa, você não consome aquilo que você não gosta. Mas você ir lá e você agredir, você ir lá e menosprezar, diminuir, matar dos piores dos casos. Até porque a gente tem uma liberdade, mas a gente tem algo constitucional que fala, olha, para você... discurso de ódio são coisas distintas. Exatamente, né? Você tem aqui, ó... É um discurso de ódio. Justamente. Que é um crime, que tá aqui dentro, fala, olha... É a sua posição, mas espera aí, é um crime que você tá, então vem para cá. Então essa é a discussão hoje, você tem uma abertura de você falar o que quiser, da maneira como quiser, inclusive cometendo, essa não é a Constituição, o livro da Fatinha, estou só pegando aqui, mas de colocar no bojo e descartar o que ditam as normas e as regras sobre uma sociedade que seria necessariamente civilizada. Falando em civilizada, aí eu volto para essa questão da educação, foi que a gente colocou no bloco passado. Vocês acham que hoje a base que as famílias estão tendo na construção com seus filhos, do diálogo, para a produção de uma sociedade que de fato enxergue e respeite a diversidade, tem sido satisfatória? E como é que vocês veem também esse discurso chegando às escolas? Ou a educação hoje está muito mais preocupada em preparar pessoas que vão romper ou seguir em carreiras brilhantes do que trabalhar a base também da formação do sujeito? Eu posso dizer o seguinte.
a cultura, ela é adquirida. A cultura, nós estamos falando no caso do Brasil, é uma cultura brasileira. Então, a questão da formação dos pais educarem os seus filhos é fundamental, sim, para a mudança. Porque a família, ela passa para os filhos os valores que a família respeita e está dentro daquele grupo onde ela vive. Então, se a família muda a forma de criar os seus filhos em relação ao respeito ao outro, à equidade de gênero, aos direitos das mulheres, respeitando-se as diferenças dentro da diferença, eu acredito que a sociedade, sim, ela pode vir a ser outra. E é a minha esperança. Então, ou seja, preciso. De ter. O que está sendo feito agora não tem sido efetivo. A prática tem sido diferente. Famílias, mas ainda muito pontuadas. Em muitas situações. Aonde que já há o respeito, inclusive a divisão das tarefas domésticas, que eu falei que é a pedra no sapato para esse dentro de casa. Já tem família, sim, que os maridos já ajudam na criação dos filhos, levam, buscam na escola, fazem tarefas domésticas sem pensar que isso é tarefa da mulher. Então, isso é educação. Então, se a nossa cultura ainda tem as características machistas do patriarcalismo, paterfamílias, como provedor da casa, e uma educação sexista ainda, muito assimétrica, então, eu acredito que é a mudança na educação dos filhos, na sua formação de valores. E na educação, ensino, Fatinha, da escola. Princípios morais e éticos é que realmente a cultura será mudada também. Porque a cultura, ela repetindo, ela é adquirida, ela é passada de geração em geração pela família. Sempre existiu cultura, existe e existirá. Mas, dependendo do tempo, do contexto e dos países, essa cultura é diferente. Assim como os princípios morais e a ética. E na escola? Essa escola tem sido efetiva hoje ou é preciso mudar esse diálogo apontando só para uma direção de sucesso independente das questões sociais que nos norteiam? As escolas têm suas filosofias diferentes. Pelo menos onde eu trabalho, eu vejo muito a preocupação com a formação do cidadão, uma formação humana. Então, nós temos disciplinas que trazem o foco para esses apontamentos, para essas mudanças, sim. Então, creio que, como falei para você, cada escola tem a sua filosofia, os seus princípios, elas também devem se voltar para que essa formação seja realmente, não é, de uma forma de respeito, respeitando-se, como já falei, todas as diferenças dentro da diferença. Não importa se seja macho, fêmea, porque o homem está incluído também dentro dessas mudanças. A mudança deve ser entre todas as pessoas. Então, não importa se é macho, se é fêmea, se é alto, se é magro, se é feio, se é bonito, se é rico, se é pobre, ou seja, de qualquer classe social, qualquer etnia, qualquer religião, não importa se seja homoafetivo, feminino, masculino, trans, enfim, qualquer orientação sexual. O que importa é que se respeite a dignidade humana. Qualquer um é um ser humano que deve ser respeitado em sua dignidade humana. Essa orientação muitas escolas já têm e eu afirmo que nós, onde eu trabalho, tem no Unipam, porque eu mesma trabalho com essa disciplina. Tem um tema voltado, vários temas, aliás, que nós abordamos esses aspectos do respeito e dessa necessidade da mudança. E isso vem da família, sim, é da formação. Por isso que eu acredito que haverá, talvez no médio, longo prazo,
mas eu creio que os jovens que virão vêm com uma educação formal. Porque ainda o Brasil tem como característica uma população adulta analfabeta, que não tiveram essa educação formal, portanto ignoram no sentido de que não tiveram a oportunidade de passar por uma educação formal. E essa geração que vem, ela tem, todos eles têm essa oportunidade. Os jovens que estão vindo, todos têm essa condição de ter essa formação acadêmica, formal, sabendo realmente das necessidades da orientação e da valorização dos princípios morais e éticos e do respeito, que é a alteridade, que é o respeito ao outro. Regina, para a gente fechar esse bloco aqui, a Samira, Fatinha e a Cátia também pontuaram algumas questões sobre o preconceito, essa diferença dilacerada, de sexismo, de colocar o homem como superior à mulher, a ele que dá um sujeito ou tem mais oportunidades de comandar CEOs. A gente sabe que muita coisa mudou. Hoje quase metade dos lares brasileiros são comandados por mulheres. Muita coisa vem avançando sim, vem mudando, mas ainda tem essa caracterização, esse sexismo, que aí se a gente voltar lá, Freud fala que é uma questão de reafirmação da masculinidade, colocar a mulher abaixo. Bourdieu também vai falar isso, essa questão também, mas como que você sente isso como uma mulher preta também? A gente já falou isso aqui algumas vezes no nosso programa, que você teve que se reafirmar tantas vezes por ser mulher, por ser preta, por ser psicóloga, para chegar onde você está. Quando a gente volta e faz essa análise, você para o agora, houve avanços? Você consegue perceber que a leitura é melhor, ou um cenário vai se traçando aí quando a gente traz preconceito, racismo e a mulher para o debate? Houve um pouco de avanço, assim, muito pouco, né? Porque como a gente fala para a história, né? Qualquer tantinho que a gente avança, pode ser um século, mas é muito pouco. Eu, enquanto uma mulher preta, uma mulher com deficiência, eu tenho, assim, muito que agradecer a minha formação, né? A minha criação pela minha mãe, meu pai, no meu núcleo familiar, né? Que eu tenho uma honra enorme de pertencer aos meus antepassados que deixaram essa cultura. E pra gente colocar isso de uma mulher preta estar como psicóloga no seu programa, eu sempre escuto, ela tá indo lá de novo porque ela é amiga da Ludmilla, né? Então hoje, quando a Fatinha falou, não, ela sempre se posicionava, por isso que ela está aqui. Então eu não deixei, assim como a minha mãe não deixava de falar, olha, Regina, você pode, você vai conseguir isso. Essa questão do patriarquismo, o meu pai sempre foi muito dividido as funções dentro de casa. O meu pai, ele sempre dividiu todas as funções, a gente trabalhou junto pra gente conseguir o que a gente tem, o que a gente é, pra mim conseguir estudar, para minhas irmãs. Então todo mundo trabalhou, foi tudo dividido. Eu tenho a honra de estar casada hoje com o meu marido, muito bem casado. Isso é uma declaração de amor? Eu te amo, viu, meu marido? Eronildo, que é o nome dele. Ele me ajuda, a gente divide. Eu falei, ele não ajuda, ele faz a parte dele, porque ele não mora no hotel, né? Ele tem a casa, então a extensão, né? Então todo mundo tem que ter essas obrigações, a gente tem que fazer isso. Na minha casa fala a mesma coisa. Eu chego lá cansada. Bom, cada um se vira hoje eu preciso ser servida também. Eu também preciso disso, e ele me ajuda muito, como eu estou aqui porque ele me ajudou no suporte ontem, hoje. Então, assim, essa questão de afirmar que o homem é o mentor, que ele é o provedor, colocou a mulher num lugar muito embaixo, né? E pra gente sair, pra poder lutar, nós tivemos que lutar muito, mas foi muito mesmo. E a gente continua lutando, Regina. Continua lutando. A gente não desiste, não. Continua lutando. Por quê? Hoje eu falo, não, tá tudo bem, eu tô. Mas quando elas falam da representante, quantas mulheres pretas com deficiência tá no poder representando a gente? Não tem. Quantas mulheres pretas estão no comércio, na OAB, na Unipam? Quantas mulheres pretas? Quantas mulheres pretas agora trabalham com você? Uma cota racial na OAB. Então, assim, necessariamente... Mas sem cota racial, sem ter que brigar, sem ter... Porque, igual eu falo, quando eu entro numa cota para pessoa com deficiência ou para pessoa preta, eu não estou pedindo favor, é direito. Eu conquistei isso, é o direito. Porque o Brasil tem uma dívida cultural muito grande com a minha raça.
Então, aí ainda vem uma mulher preta com deficiência, eles vão me dever muito mais ainda. Então, assim, eu tenho que lutar 2, 3 vezes. E às vezes a gente coloca isso e fala igual você fala. Ela é da direita, da esquerda. Não, eu defendo direitos humanos. É isso que eu defendo. Eu não estou defendendo lado A ou lado B. Eu estou defendendo direitos humanos. E se as pessoas que acham que estão me representando não fazem essa defesa, não colocam isso, eu vou continuar lutando. Mesmo que eu morra afogada, eu vou morrer gritando que a gente tem direitos de ser reconhecido. É direitos humanos. O meu direito é o mesmo da Samira, é o mesmo da Kátia, é o mesmo da Fatinha. Então, assim, a gente precisa disso. E, nesse momento, enquanto, assim, eu ter chegado como psicóloga, eu falo que foi uma luta diária da minha mãe, dela falar, você estuda, que para ter alguma coisa, você, enquanto mulher com deficiência, você tem que estudar. Você é uma menina preta, com deficiência e pobre, você tem que estudar. E eu fiz isso. Então, assim, eu consegui estudar porque eu tinha uma rede de apoio muito boa. Você conhece as minhas irmãs, você sabe, você tinha isso que a gente falou, né? A base familiar. A base familiar muito boa. E essa base... já é transformadora. Você imagina se o seu pai fosse opressor e falava, não, minha filha vai casar, vai cuidar do lar, vai ter filhos, é isso, né? é a atividade fim da mulher, como se fosse assim, né? Não tem jeito. Então, assim, e continuo mantendo isso porque o meu marido fez essa extensão, então a gente consegue fazer isso tranquilamente. Eu acho importantíssimo que isso seja transformado na educação. Porque hoje eu questiono muito, tem quantas crianças que convivem com pessoas pretas com deficiência? Quantas pessoas convivem com crianças trans? Porque nós temos crianças trans, o pessoal não quer falar disso, não quer falar que começa lá, na hora que a gente faz observação na psicanálise, a gente vê a criança, ela já se manifesta isso, sabe? Porque como todo mundo coloca, isso é uma doença. Não, gente, a criança nasce assim, né? Então, mas aí, de repente, você tem uma estrutura conservadora que vai ser mais difícil. Opressora, e aí você tem que, né? você tem que ter... a gente precisa é uma questão que vai levar ao que a um cenário que a gente tem hoje, né? Isso. Quando a família oprime, seja qualquer uma dessas questões, seja reforçando que essa mulher, ela tem que servir, ou que essa menina trans ou esse menino trans, eles não podem assumir a identidade que eles têm de gênero, eles se veem ou sufocados ao ponto de aceitar o que está sendo imposto, ou fugir de casa e não ter oportunidades como, né, nós tivemos. Igual você disse que a sua base foi muito boa, graças a Deus a minha base também foi muito boa. Isso que me trouxe faz aqui, a diferença. Isso que faz a diferença e me coloca nesse lugar. E as minhas outras irmãs ou irmãos aí, trans, não têm essa oportunidade. A grande maioria se vê sucateada a empregos sub-humanos porque nos são negados a existência. Não, e coloca a rotula nessa mira, a mulher trans, vai para essa profissão aqui, que é essa que tem talento. Vai ser prostituta, vai ser vai ser duas. Então, você não fala, por isso que eu te parabenizei no início, não se fala em direito das mulheres sem fazer recorte. Nós todas aqui temos vivências em comum. É óbvio que nós enfrentamos obstáculos em algum momento parecidos. Mas a sua vivência da Fatinha é outra, a dela é outra. E assim, eu ultimamente até gosto muito de frisar isso. No momento, eu faço 4 pós-graduações e 2 voltadas para direito das mulheres. Parabéns. Só que uma é para advocacia e o outro é voltado para políticas públicas. E na época eu falei, por que eu estou fazendo isso? Porque, querendo ou não, a situação é a mesma. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque hoje, para mim está muito claro, para elaborar uma política pública, eu sou obrigada a analisar esse recorte. Pergunta para a Sabrina, para Samira, se o acesso dela, por exemplo, à saúde pública enquanto mulher trans é facilitado ou é a mesma, ela tem a mesma facilidade que eu enquanto mulher. Eu não tenho essa facilidade, porque hoje eu tenho, mas quando você chega, por exemplo, a sexualização da mulher preta na hora de atender, eu tive muito constrangimento. Nos meus primeiros atendimentos de ginecologista, eu fui muito constrangida. Imagina, os casos muito cruel. Imagina. Obstétricos, em maioria, são de mulheres pretas, porque eles acreditam que uma mulher preta, ela tem uma facilidade maior para ter parto normal, então ela pode sentir dor na hora do parto. Para parir, para transar, para tudo, assim, para perder a virgindade. Então, no meu início, eu tô com 56 anos e eu lembro que na minha primeira consulta ginecológica, o médico teve a coragem de gritar comigo que era um absurdo eu ainda ser virgem com 23 anos. Porque eu, uma mulher preta, não podia ser virgem naquela idade. Entendeu? Assim, nunca mais eu voltei nele. Eu encontrei excelentes profissionais que me acompanham hoje. Mas aí, é hora de denunciar um profissional desse, porque você rompe e quebra um ciclo. Mas a gente nem tem
conhecimento. Sim, porque mas esse seu diálogo serve para colocar o hoje, para que as mulheres se encorajem a interromper esses ciclos de violência, de intolerância. E de achar que porque eu sou uma mulher preta, eu tenho que estar dentro do padrão dele. Né? E não ter as minhas vontades. É, né? Como se tivesse. Deixa eu só para o intervalo, Fatinha. Você quer só concluir rapidamente? Porque eu tenho que ir para o intervalo, que eu já tenho que ir embora. Como eu falei, nós temos a categoria mulher. Abaixo dessa categoria, que é um guarda-chuva imenso, nós temos várias mulheres diferentes. E dependendo da cor, da classe social, da etnia, não é? Da questão da orientação sexual. As vivências, as dificuldades são diferentes. Por isso que é um tema muito grande, muito complexo, porque você não fala sobre a mulher em geral, não é? Somos várias mulheres, por isso que eu falei, respeitando-se as diferenças, tantas mulheres diferentes dentro da diferença na categoria mulher. É muito grande o tema, a questão de gênero. Mas não vamos deixar de discutir para amanhã ou depois, mesmo o tema sendo complexo. Não vou tocar nessa história, é muita confusão. Não, é hora de tocar sim e em qualquer momento para a gente mudar. A gente começa a mudança e ela é de, como eu falei, às vezes é de passinho de formiguinha, mas a gente tenta chegar onde a gente precisa e merece. Eu vou para o intervalo, já eu volto para a gente despedir. Gente linda, de volta com o nosso programa Espaço Feminino. A gente estava aqui numa discussão, assim, eu falei, eu vou colocar esses presentes no nosso combo. Aí a Fatinha, não, vamos sortear para uma mulher que participou agora. Eu falei, tudo bem, Regina, coloco no combo agora? Pode sortear o meu agora, então agora vamos lá. Eu vou entregar para duas pessoas, combo. Quero agradecer demais a todas as pessoas que participaram. Vou entregar então o livro. Fatinha, você não sabe o trabalho. Eu sei, Fatinha, porque eu já estive como pesquisadora em mestrado e doutorado e eu sei que a situação é assim, demais. Eu vou entregar para o Marcelo, o nome que apareceu para mim aqui, do 99924, final 59, essa obra belíssima, da Maria de Fátima Silva Porto. E um presente da Regina Cardoso, eu coloquei os Instagrams de todas elas aí para vocês acompanharem também. Vou entregar para essa última pessoa aqui, ó. Delina? A letra pequenininha, mas é isso. Não, Celina! Consegui ver melhor. Celina, gente, desculpa. Celina, do 99917, final 09. Regina, meu óculos precisa agora mais frequência. Esse é o probleminha. Regina, obrigada pela sua participação. Sei que você vai fazer uma ação social no sábado. Como que é? Isso, eu vou fazer uma ação social, porque assim, sempre eu faço alguma coisa para as mulheres do meu convívio, mas agora eu vou fazer uma ação social na Orla da Lagoa Grande. Vai ser sábado, de 8 ao meio-dia. Eu vou estar lá com um stand para perguntar para você, mulher, como você se vê hoje como mulher? E vou ter uma lembrancinha, uma surpresa. Passa lá para tomar uma água, a gente bater um papo. É um evento aberto, social, para quem quiser passar lá. Vocês estão todas convidadas. E eu quero só mandar um beijo para minhas irmãs, que enquanto mulher forte que somos, que seguimos mesmo sem os nossos pais, mas seguimos fortes juntas, tá? E um beijo pro meu marido. Te amo, Nil. Gente, ela é muito apaixonada. Oh, felicidade. Kátia, quero te agradecer demais. Você é uma pessoa importantíssima. Eu já te disse isso várias vezes para esse programa, para essa cidade, para essa emissora. Você é grande e vamos falar muitas vezes aqui sobre direitos, sobre mudanças, sobre lutas, porque eu sei que você faz essa bandeira a sua vida também. Obrigada. Não vou chorar. Não, é sério mesmo, tem que manter a pose. Te agradeço, eu estou sempre à disposição. Falar direitos das mulheres, para mim, é um prazer. É a minha causa de vida, até porque eu sou uma mulher e eu sei o quanto isso afeta todo mundo, afeta todos nós. E conte comigo sempre. E eu digo que você também é muito importante. Esse espaço nos é muito importante. Você não tem ideia da diferença que isso faz para nós, no impacto dessas pautas que a gente tenta divulgar aqui na cidade. Obrigada. É porque a gente está todo mundo junto e numa corrente da diferença. Por isso que a gente consegue provocar tantas discussões e mudanças que é o que a gente quer.
Samira, eu fiquei muito, mas muito feliz e grata pela sua participação, pela sua entrega de colocar o coração acima de tudo e mostrar como ele é grande. E como não se sensibilizar com isso tudo. Que as suas falas inspirem outras Samiras, outras mulheres, outras trans que queiram experimentar essa vida com um olhar muito mais colorido e saboroso. Desejo toda sorte e conta conosco, comigo, sempre você também uma figura extremamente importante para diálogos e debates frequentes que temos que ter aqui no nosso programa. Primeiramente, muito obrigada por me dar voz aqui hoje. É muito bom ouvir você falando isso e pegando só esse último ganchinho que você disse, que outras olhem para mim nesse quesito, mas que a sociedade, você que está aí de casa, dê oportunidades para meninas como eu. Vamos contratá-las, vamos abraçá-las, vamos vê-las trabalhando, construindo os sonhos delas, né? Não sucateadas na rua. Vamos, se vocês gostaram muito do que eu trouxe aqui hoje, vamos dar uma oportunidade de ver outras meninas como eu tendo oportunidade no mercado. É isso. Eu acho que é muito importante para que elas também, porque elas têm sonhos. A coragem de estar nesse posicionamento. E do outro lado, não só uma sociedade que balança a cabeça, mas abre os braços para acolher. Com certeza. É isso que eu espero e é isso que eu peço. Oportunidade para outras. Assinado embaixo. Fatinha, uma honra, uma delícia ter você aqui no nosso programa, com essa energia, com esse conhecimento todo. E volte sempre, você é uma pessoa muito querida. Ludmila, parabéns para você pelo seu programa, é um espaço sim necessário. Tudo tem que ser falado, denunciado sempre, não podemos ficar caladas. E é um prazer estar aqui com essas mulheres lindas, tão diversas, com a Regina, com a Samira, com a Kátia, minhas ex-alunas, a Regina. Só a Samira que não fomos. Não entendi por que nós não fomos. Mas temos ainda muito tempo pela frente. Porque metade da cidade já foi aluna da Fatinha. Né, juntas. Isso mesmo. Então, uma honra estar aqui com você, participando desse programa tão importante, fundamental, cujas discussões são tão necessárias e nunca podem deixarmos de falar e de denunciar essas desigualdades e lutando pelos direitos, pela equidade. E se você me permite, eu gostaria de encerrar com um poema, rapidinho, porque eu estava lendo os depoimentos das mulheres sobre essas mudanças nesse ano de 2025. Então, temos vitórias, mas faltam muita coisa. Então, a poesia de Meirelle Alvarenga, Cumprido, Julian Sampaio da Costa, Jéssica Cristina Gabriel da Silva, em O que são e o que querem as mulheres. Nem toda mulher é o título. Nem toda mulher ama flores. Nem toda mulher gosta de princesas da Disney. Nem toda mulher sonha em casar. Nem toda mulher quer ter filhos. Nem toda mulher usa batom e salto alto. Achei muito interessante que é o nome do meu livro, de Batom e Salto Alto. Nem toda mulher tem útero. Nem toda mulher detesta futebol. Nenhuma mulher é fraquejada. O que toda mulher ama é respeito. O que toda mulher gosta é reconhecimento. O que toda mulher sonha é atitude. O que toda mulher quer ter é liberdade. O que toda mulher usa é coragem. O que toda mulher tem é persistência. O que toda mulher detesta é abuso. Toda mulher é força. Para enfrentar as adversidades, para apreciar as diversidades, para chegar hoje onde estamos, para continuar a percorrer o caminho de luta. Lute com e pelas mulheres. Lute como uma mulher.
eu deixo essa mensagem para vocês. Parabéns mais uma vez pelo programa e parabéns, queridas colegas aqui, lindas, maravilhosas e admiráveis, e também todas as mulheres que estão assistindo o nosso programa hoje no Espaço Feminino de Ludmila Bahia. Parabéns. Obrigada, e assim a gente fecha o nosso programa com essa poesia inspiradora que toca a gente, ó. Beijo no seu coração, valorize-se, cuide-se, ame-se, respeite o próximo, vamos fazer essa corrente, nossa transformação, começando a nossa volta dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Feliz Dia das Mulheres, no próximo dia 8 comemoramos, mas que sejamos abraçadas todos os dias da nossa existência. De novo, ó, beijo no seu coração, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.